pessoal? Em nossa segunda aula 11, como eu expliquei para vocês anteriormente, que seriam 2 aulas 11 por conta de algumas minúcias da disciplina, nós vamos praticar também estruturas de seleção e repetição de C++, porém agora nós vamos desenvolver um software diferente. Esse software ele vai fazer a normalização das notas dos alunos de uma disciplina. Como que isso funciona? Nós teremos X alunos cadastrados numa disciplina com suas respectivas notas. A maior nota dessa turma, ela vai passar a valer 100. Então, todas as notas que não forem a maior, elas têm que aumentar de uma forma proporcional ao que foi feito com a nota que virou 100. Então, para isso, nós precisamos do que nós chamamos de fator de correção. Como que esse fator de correção ele é calculado? Nós pegamos 100 e dividimos pela maior nota desses alunos, que seria a nota que vai ter virado 100. Mais para frente vai ficar mais fácil vocês entenderem, mas basicamente é isso. Nós vamos desenvolver um software que ele pegue a maior nota, transforme ela em 100 e aumente todas as outras notas de uma maneira proporcional ao que aconteceu com a maior nota. Certo? Então nós vamos chegar ao final do desenvolvimento dessa aula a um software semelhante a esse que vocês estão vendo aqui. Observe, inicialmente nesse trecho, o usuário informa a nota de cada um dos 10 alunos. Após isso ser feito, o software vai normalizar essas notas. Então, observem, aqui ele vai informando, por exemplo, ó, que a nota 23.6, que é equivalente a essa primeira nota que foi digitada, ela vai se tornar 33.2394. E assim ele vai fazendo com todas as notas. Observem que aqui, ó, a nota 71, ela se tornou 100. Porque se vocês observarem entre todas as notas que foram informadas aqui, o 71 foi a maior nota. Então é o que eu disse anteriormente. A maior nota passa a valer 100 e todas as outras notas crescem de uma maneira proporcional ao crescimento que teve essa maior nota, a partir do nosso fator de correção. Então, vamos ao fluxograma para vocês entenderem melhor como que esse software vai funcionar. No início do nosso software, nós inicializamos 2 variáveis, que é a variável fator, que vai ter o fator de correção, que eu expliquei para vocês anteriormente, ele é calculado a partir de 100 dividido pela maior nota. Então, ainda não sei a maior nota, não tem como eu saber meu fator de correção. E uma variável maior, que ela vai ser responsável exatamente por armazenar a maior nota. Ela começa de 0, porque eu ainda não informei as notas, não tem como eu saber qual era a maior. A partir desse ponto, nós chegaremos na inicialização da nossa variável de controle do laço de repetição, o i. Ele começa a valer 0 e nós chegamos nessa condicional. Considerando que nós vamos cadastrar 10 notas, enquanto o i for menor do que 10, quando essa condição for verdadeira, nós entraremos no nosso laço de repetição. Então, a primeira coisa que o nosso programa vai fazer, após eu entrar no laço de repetição, é informar para mim o número do aluno no qual eu vou estar cadastrando a nota dele. Sendo assim, ele vai requisitar ao usuário para ele entrar com a nota desse respectivo aluno. Observem que dentro desse mesmo laço de repetição, eu já vou cadastrar as notas e, ao mesmo tempo, eu já vou descobrindo a cada iteração qual é a maior nota de todas essas que eu estou digitando. Então, nesse momento, eu estou digitando a primeira nota, ele vai entrar numa estrutura de if, no qual o teste é se a variável maior, que é essa que eu inicializei no início do programa, ele vai testar se ela é menor do que nota i. Nota i é a nota que eu acabei de informar nesse ponto. Então, se a minha nota informada for maior do que a nota que está nessa variável maior, ele entra nessa condicional de if e faz maior receber a nota que eu acabei de digitar. Ou seja, o maior vai se tornar aquela nota se ele fosse menor do que essa nota que eu digitei. Observem que na primeira iteração desse laço, sempre essa condição aqui será verdadeira, a não ser que esse aluno tenha tirado 0. Mas considerando que o aluno não tenha tirado 0, essa condição vai ser verdadeira e o maior vai passar a ser a primeira nota que eu digitei. Depois disso, o nosso i
que é a variável de controle do laço de repetição, é incrementado e nós voltaremos ao nosso laço de repetição para testar essa condicional dele novamente. Voltando aqui nesse nosso teste de if, se a minha variável que armazena a maior nota nesse momento não for menor do que a nota que eu acabei de digitar, ele não vai fazer nada, ele simplesmente vai desconsiderar nesse ponto, vai incrementar o i e ir para o próximo passo da iteração. Então, observem, pessoal, que a partir desse meu laço de repetição, que eu estou marcando para vocês, a partir desse laço, eu já cadastro todas as 10 notas dos alunos e já consigo armazenar qual é a maior nota de todas essas que eu digitei. Tudo a partir desse laço. Então, quando esse laço, essa condição não for mais atendida, porque eu já terei preenchido todas as 10 notas, a gente vem para esse próximo passo. Ele sai do laço de repetição e agora ele vai calcular o nosso fator de correção. Como eu mostrei no início da aula, o fator de correção é 100 dividido pela maior nota, que eu já consegui obter a partir desse ponto do laço de repetição anterior. Então, a partir de que o fator de correção foi calculado nesse ponto, nós vamos precisar de um novo laço de repetição, começando a partir do i valer 0 novamente, que é a nossa variável de controle. Esse novo laço de repetição, basicamente, ele vai varrer o nosso vetor novamente, fazendo a correção de cada uma das notas que eu tinha cadastrado anteriormente a partir do nosso fator. Então, o i vale 0, nós iríamos começar novamente o nosso laço de repetição. Enquanto o i for menor do que 10, eu vou entrar no laço de repetição, porque essa condição é verdadeira. O software vai me exibir a nota desse aluno, desse respectivo aluno, a nota original dele. E logo após, ele já exibe para mim a nota desse aluno corrigida a partir do fator de correção, observando que a nota corrigida basicamente é a nota original desse aluno multiplicada pelo fator de correção que eu obtive a partir desse ponto anterior da nossa aula. Depois que isso é feito, a nossa variável de controle i é incrementada e nós voltamos a testar a condicional do nosso laço de repetição. Nós vamos ficar iterando nesse nosso laço de repetição até que nós façamos a correção de todas as notas digitadas anteriormente. Quando essa condição já não for mais atendida, ou seja, já terei feito a correção de todas as notas, nós chegaremos ao fim do nosso programa. Bom, agora eu vou mostrar o código para vocês da solução que eu demonstrei anteriormente a partir dos diagramas. Para esse programa, nós vamos precisar apenas da biblioteca de entrada e saída do C++, IOStream, e vamos precisar de 3 variáveis, sendo essa primeira responsável por armazenar o fator de correção, que vai ser calculado mais à frente no software. Observem que inicialmente ela já começa de 0 para evitar lixo de memória. A variável maior, que vai armazenar a maior nota. E nós temos um arranjo do tipo float, que vai armazenar 10 notas. Ou seja, um arranjo de 10 posições, que vai armazenar as notas dos 10 alunos que eu vou estar informando. Certo? Então, no nosso primeiro laço de repetição, que vocês estão vendo aqui, esse for, nós vamos basicamente estar preenchendo esse vetor com a nota dos 10 alunos, sendo que o programa me informa sempre o número do aluno e me solicita a nota dele. E logo após eu já informar a nota desse aluno, de cada um dos alunos, ele já testa a partir desse if se a variável maior, que é a que armazena a maior nota, é menor do que a nota que eu acabei de informar. Se isso for verdadeiro, a variável maior passa a ser a nota que eu acabei de informar. Então, a explicação é a mesma que eu dei no fluxograma. A partir desse laço de repetição,
nós estaremos preenchendo as 10 notas e já descobrindo qual é a maior delas. Quando esse laço termina, nós viremos calcular o nosso fator de correção, que basicamente é a variável fator, que nós declaramos no início, recebendo 100 dividido por maior, que é a maior nota que eu obtive no laço de repetição anterior. Tendo o fator calculado, nós já podemos corrigir a nota de cada um dos 10 alunos. Então, nós chegaremos a um segundo laço de repetição, que é esse que eu estou mostrando aqui para vocês. Certo? Que esse laço, basicamente, ele vai varrer todas as posições do nosso arranjo, mostrando a nota original desse aluno e mostrando, em sequência, a nota corrigida, que é a própria nota multiplicada pelo fator de correção. No final desse laço, já teremos todas as notas corrigidas, seguindo as regras que nós falamos no início da aula. Terminaremos esse laço de repetição e chegaremos novamente à linha System Pause. Como eu digo em todas as aulas, essa linha deve ser descomentada para vocês executarem esse código no ambiente Windows. No ambiente Linux, vocês não precisam, pois a visualização não depende desse comando. Bom, pessoal, basicamente o nosso código era esse. Agora eu vou partir para o Kate para demonstrar a compilação e execução do mesmo para tirar algumas dúvidas que possam ter ficado para trás. Bom, pessoal, já estamos aqui no Kate para fazer a demonstração desse código para vocês. Como vocês podem observar onde eu estou mostrando aqui com o cursor, esse nosso programa, o arquivo dele se chama p11d.cpp. Então, nós vamos fazer a compilação a partir do comando g++ p11d.cpp. Compilou sem nenhum problema, então nós vamos executar esse software a partir do comando ./a.out. Então, inicialmente, ele já começa a me solicitar a nota de cada um dos alunos. Eu vou informar notas aleatórias. Observem que eu estou informando notas sem casa decimal. Entretanto, esse software está apto a receber notas quebradas, como por exemplo 10.5, por aí vai. Então, eu estou fazendo aqui o preenchimento. Após eu fazer o preenchimento da nota de todos os alunos, ele já me mostra na tela esse ponto que seriam as notas já corrigidas de cada um dos alunos. Observem que a nota 90, foi por sinal a última que eu digitei, ela se tornou 100. Então, a partir disso, o nosso software calculou o fator de correção e transformou as outras notas para maior, seguindo esse fator. Então, o 30 passou a valer 33.33, o 23 passou a valer 25, 45, 50 e por aí vai. Basicamente, a nossa prática de hoje tinha por objetivo desenvolver o software que eu acabei de demonstrar para vocês. Caso vocês continuem com algumas dúvidas, não deixe de postar nos nossos canais de comunicação, que assim que possível eu estarei sanando. Um abraço a todos e até a próxima.